Olá pessoal, então com o terreno já modelado, com as declividades todas ajustadas de acordo com o que a gente tem no nosso projeto, no nosso arquivo, a gente vai precisar agora lançar o restante da nossa obra, certo? Então vamos começar pelo radier. Primeira coisa, se vocês olharem, ó, o nosso terreno ele não está demarcando, não está aparecendo demarcado no nosso terreno no radier. Por quê? Porque o nosso nível do radier ele está muito baixo em relação ao terreno, ele está cortando a nossa superfície, né? O radier está 0,25 e o nosso terreno aqui está aparecendo 3,5 metros de altura. Então o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o nosso terreno, o nosso arquivo do AutoCAD, desculpa, e vai verificar que ele está no nível terreno. A gente vai deslocar ele, a gente vai subir ele, vai colocar ele a 3 metros de altura. E aí vocês vão ver que ele vai aparecer todo ele novamente no terreno. O que a gente fez? Ó? Mostrando no arquivo 3D. Ó. Ele estava lá embaixo, por isso ele não aparecia nos nossos níveis de maneira integral. E aí referenciado ao nível terreno, que é o nível 00 do Revit, que é esse nível, primeiro ponto aqui que a gente determinou a primeira curva de nível. Então a gente seleciona o AutoCAD e o arquivo AutoCAD, DWG, e eleva ele 3 metros. Aplicou, vejam, ó, subiu. Só aquele trechinho lá, que é o 3,5 metros, que ficou cortando. Então, com o terreno configurado aqui, todo mundo com o arquivo no AutoCAD em 3 metros de altura, só para ele ficar visível nas nossas plantas de piso aqui, a gente vai vir no radier e vai colocar o ponto base, o ponto referência do nosso projeto todo, até para poder integrar ele depois, onde a gente gostaria de ter colocado lá no início, que deu aqueles problemas. Então a gente vai colocar ali no recuo frontal de 3,5 metros e alinhado com o lote 12. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa ver onde é que está o 3,5 metros que a gente marcou lá no AutoCAD naquele momento. Então a gente vai vir na arquitetura, comando linha, e vai marcar esse quadradinho aqui, ó, que é o que a gente já tinha deixado referenciado no AutoCAD. Fechou? E aí depois a gente vai mover o referencial, ó. Não façam isso aqui ainda. O que acontece? Se a gente pegar o referencial e colocar ele aqui do jeito que está, o terreno foi junto. Porque qual é a ideia aqui? Quando a gente mexe o referencial, mexe todo o arquivo para não tirar a compatibilização dele. Entendeu? Então, como a gente não tem projeto ainda, a gente está querendo movimentar o referencial para usar aquele ponto como referência de todo o projeto, a gente vai abrir esse clips aqui, para mover o referencial e deixar o terreno fixo. E aí ele vai aparecer um quadradinho ali onde estava aquela linha. Ó. Depois a gente volta a bloquear ele, porque a gente não quer ficar mudando o referencial, aí depois vem o projetista lá do hidrossanitário com um referencial antigo e toda a integralização do nosso projeto, toda a integração do nosso projeto, desculpa, foi para o espaço. Então, bloqueamos isso aqui para todo mundo usar o mesmo ponto. Vamos salvar o arquivo. E aí vamos ver um negócio. Ó. Esse outro ponto aqui, que é o ponto de pesquisa, ele vai estar lá longe. O ideal é que ele fique junto do nosso ponto base do projeto aqui. Então, vamos desbloquear, colocar junto aqui, bloqueamos de novo e tiramos da ocultação, nosso próprio terreno. Agora, a gente vai vir aqui no térreo, que vai ser onde está a nossa planta, e vamos inserir o nosso arquivo do AutoCAD, que a gente preparou lá no vídeo 1 e no vídeo 2, planta baixa, centímetro, preservar tudo, origem, abrir. Vejam que ela apareceu lá para cima, então a gente precisa movimentar ela até o nosso ponto de referência. Então vamos pegar aqui, era a parede, teoricamente, e vamos colocar aqui no nosso ponto de origem. Ó, não é possível mover elemento fixado. O que aconteceu? Ele está preso, então a gente vai selecionar ele e vai soltar esse clips aqui, esse preguinho. Então, solto ele, a gente consegue movimentar. Então, viemos aqui de novo na parede, colocamos no ponto de origem. Ó. Fechou. O que acontece? Vamos ocultar o nosso terreno para entender bem certinho aqui o que aconteceu. Ocultar na vista, selecionei só o nosso modelo de relevo aqui. Ó. Ocultar elementos. Se vocês forem olhar, ó, o nosso terreno ele não vai estar alinhado com a parede, porque o nosso terreno não tem 90 graus. E aí a gente não sabe se é erro de desenho no AutoCAD, de quem fez, ou se é assim mesmo, porque tem muitos terrenos que não formam ângulos de 90 graus na prática. Né? Então a gente não pode considerar
isso um erro, a gente vai ter que desenhar, fazer o nosso projeto com essa pequena inclinação ali de 0,1 graus. Então, vamos em modificar, alinhar novamente, e aí ele diz, ó, ponto de referência. Vou alinhar com o terreno. Então, esse aqui é o ponto de referência, e aí eu vou alinhar a parede da nossa casa aqui com o ponto de referência. Nossa casa tem uma pequena inclinação que mal chega a ser visível, ó. Então, agora, se vocês forem olhar no projeto de vocês, está alinhado. Tá? O que acontece, pessoal? Agora a gente verificou que tem mais um problema. Para variar, a gente tem mais um problema. O nosso projeto está na divisa, nossa parede, mas a nossa fundação está invadindo o lote vizinho, o terreno vizinho. Isso não pode acontecer jamais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a nossa fundação para dentro do terreno e a parede vai ter um pequeno recuo. Ó. Então, pavimentação radier, que é o mais externo da nossa obra, vai passar a ficar na divisa. Então, movimentamos ele. Para a nossa linha do nosso terreno aqui. Vamos ver se ele vai buscou o referencial. Ó. Continua alinhado, a gente vê que a linha está bem certinho sobre a outra. O terreno é torto mesmo, não temos o que fazer. E o nosso recuo frontal continua sendo de 3,5 metros. Vamos ver se a gente consegue fazer a medição. Só ver um dist aqui. Acho que vai estar um pouquinho mais, porque o nosso projeto da AutoCAD não está muito bom. Ó, deu um pouquinho mais. 3,52. Ó. Aqui tem uma falha no AutoCAD para variar. Então, o que acontece? Como eu falei lá no início, nosso objetivo aqui é aprender a mexer no Revit e dominar as partes do modelo da nossa casa. Então, não vamos se preocupar com esses pequenos desvios, esses errinhos aí que já vieram no modelo de importação. Então, fechamos. Nossa planta baixa está locada, nosso terreno está locado. Agora, vamos para a sequência. Vamos pensar no aterro e no corte no próximo vídeo.